Estamos live, boa tarde, comunidade, satisfação imensa de estar com vocês aqui no X da Base Brasil, para a gente poder trocar ideia aí de mercado, poder trocar ideia de RWA, de DeFi, de mudança de vida, de Web3 e agradecer demais aqui o Thiago por ter aceitado esse nosso convite aqui. Thiagão, obrigado, cara, satisfação demais por você estar aqui e poder compartilhar um pouco da sua jornada aqui com a gente. Pô, um prazer meu a gente poder estar conversando sobre o mercado, vendo o que se acertou, o que se errou, as dificuldades, também as coisas que estão acontecendo. Vai ser bacana aí a gente fazer essa troca, meu velho. Obrigado pela Vai, base também, pelo canal. imagina, velho, a gente que agradece, dá aquele double check aqui no som, tudo mais. Comunidade também, por favor, fala aí pra gente se tá tudo certo. Podem mandar perguntas, podem, né, engajar aqui. A gente quer mesmo que venham as pessoas para ouvir, para a gente ser um papo bem descontraído aqui, a gente poder, né, todo mundo crescer junto e aprender aí cada vez mais sobre o mercado. Vamos começar, né, do começo, Thiago. Queria que você se apresentasse aí para o pessoal e contasse um pouco da sua jornada, né, do mundo TradFi aqui para o mundo DeFi. Bom, vamos lá. Eu só acho que o brasileiro raiz, né, que já morou em tudo que é estado, nasci em Goiás, mas fui criado no Rio Grande do Sul, me formei em economia na FURG, e desde que eu entrei no curso de economia, eu sempre quis trabalhar no mercado financeiro. Tive a oportunidade de fazer uma faculdade que me abriu muitas portas, participei de formação de liderança, fiz lá toda a empresa júnior, fizemos DCA, Semana Global do Empreendedorismo, participei de um programa do Jorge Paulo Lemann, que ajuda jovens a se conectarem com as suas carreiras, e aí foi aonde que eu fui parar em São Paulo e comecei a minha carreira na indústria tradicional. Então, gosto também de jogar, fazer muitos esportes, não sou bom em nenhum, né? Eu até brinco com isso, né? Ando de bike, jogo tênis, né? Tento dar uma corrida, e hoje vivo aqui em Floripa, por uma questão de escolha de vida, né? Então, A Ilha da Magia, pô, só alegria. está toda hora indo para São Paulo, não tem como fugir de Sampa, né? Querendo ou não, é a capital dos negócios do Brasil, onde as coisas acontecem. Mas aqui em Floripa deu um mix bacana de qualidade de vida, pessoas de tecnologia, muitas pessoas vindo de São Paulo morar aqui também, fazer essa ponte. Então acaba que eu encontrei muitos amigos de São Paulo que estão morando aqui. Legal, eu também, quando morei em Floripa, morro de saudade aí da Ilha da Magia, tinha vários amigos de todo o Brasil aí. E você falou que é do Goiás e foi para o Sul. Minha família é um pouco ao contrário. Minha família é do Sul, foi para Rondônia. Eu nasci em Rondônia, mas fui criado em Brasília, né? Então, Ah, bem legal. Assim, também já tive a oportunidade de ir em conhecer várias pessoas, morar em vários estados. Na época da faculdade também morei em Minas Gerais, lá em Ouro Preto, e era muito bom ter esse contato com diferentes mentes para a gente poder, né, abrir os caminhos aí e levar, né, a educação mais para frente. Eu acho que essa sua jornada é muito legal, né, de empreendedorismo desde a faculdade. A gente sempre estimula os jovens aí a terem essa liderança, a serem empreendedores. E como que foram os seus primeiros passos, né, no empreendedorismo que te levaram da economia, né, do curso de economia, a montar startup, a montar empresa, primeiro no mundo tradicional? então, cara, a Fundação Estudar, que é esse programa de formação que eu participei, me abriu as portas para conhecer várias empresas do mercado tradicional em São Paulo. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu percebia que eu não pertencia necessariamente àquele aquário, né? Por mais que eu tivesse vontade de trabalhar no mercado financeiro, na época eu não me via como um associate banco, não me via sendo um analista, não me via trabalhando como broker de ações puramente, e quando me foi vendido uma disrupção no mercado, que na época a XP estava começando, a XP tinha 30 bilhões de custódia quando eu entrei como estagiário, aquilo me chamou a atenção. Um dos diretores da XP estava fazendo o pitch dele para nós, né?
e falou assim, olha, nós criamos uma plataforma que torna possível pessoas de forma independente criarem os seus negócios em qualquer lugar do Brasil. E porque isso é um modelo que acontece no exterior, nos Estados Unidos, e vai acontecer aqui no Brasil. E eu enxerguei aquilo e falei, cara, é verdade, não faz sentido existir tanta concentração bancária, não faz sentido tu não ter um personal advisor. Na época isso não era tão difundido, mas eu acreditei naquilo. E aí foi ali, então, em torno de 2015, que eu comecei um programa de estágio, e aí foi uma coisa muito louca na minha vida, porque foi meteórico, assim, eu tive muita sorte de ter cruzado com gente boa e pegado o momento correto do mercado, né? Porque às vezes a gente tem tudo para fazer as coisas acontecerem, mas o momento não é o ideal, às vezes a solução não é a mais adequada para aquele ano. Mas nesse caso da minha primeira empresa, que foi a Marco Investimentos, a gente começou em 2019 e em 2022 eu já estava fazendo a minha primeira saída, assim, mas foi uma jornada muito intensa, cara. Que legal, que legal. E como que foi essa virada de chave, né? Vocês tinham a Marco Investimento, captaram, né, bilhões aí, e qual que foi o momento assim que você entrou no buraco do coelho, né? Que você entrou no rabbit hole, que você falou assim, putz, tô bem aqui no tradicional, tô aqui, digamos, confortável, mas o Web3 é o caminho. Qual que foi o momento ahá para você ali? Essa é uma boa pergunta, porque eu tentei trabalhar com cripto em 2021, né? Mas só para dar um pouco mais de contexto do que foi a Marco, cara, a Marco fui eu e 2 estagiários iniciando no coworking. E em 3 anos a gente tinha 55 pessoas na operação, a gente captou 1,2 bilhões de reais, mais de 5 mil investidores, retail, né? Investidores pessoa física. Abri a operação em 4 cidades, então eu morava em 3 cidades, eu morava em Pelotas, Porto Alegre, Joinville. E foi louco, assim, porque 19 a gente faturou 500 mil, 20 a gente faturou 5 milhões, 21 a gente faturou 12 milhões. E aí, do nada, as coisas mudam, né, muito mais do que as pessoas imaginam. As pessoas acham que Covid foi uma crise, para o mercado financeiro a crise foi pós-21. e ali é onde muita coisa mudou nos modelos de negócio de assessorias, e eu já tinha amigos entrando no mercado cripto desde 2017 e 2018. E eu não entrei nesse mercado antes porque eu julgava que eu não tinha infraestrutura para criar uma carreira nesse mercado. E na época que eu tive contato com cripto, basicamente o negócio era comprar e vender Bitcoin. E aí eu não enxergava como eu poderia criar uma carreira com isso. Tive amigos que fizeram fundos family friends e tudo mais. E aí, em 21, eu tive a oportunidade de ir para Zug, lá no Crypto Valley. No Crypto Valley, foi lá no olho do furacão. Fui lá no olho do furacão. Uma amiga minha estava trabalhando lá na Crypto Finance e a gente conversou sobre infraestrutura. E pela primeira vez, eu escutei algo em cripto que não fosse trade, NFT, especulação, loucurada, aquela coisa clássica do mundo cripto, né? Quando eu escutei sobre infraestrutura, eu li lá o paper do JP Morgan, do projeto Guardian Onyx. Quando eu li aquele paper, eu falei, cara, automated yield, cross-border investment, isso vai ser o futuro, alternativos tem que disruptar, porque eu tentei montar uma mesa de crédito quando eu atuava com investimentos e eu não conseguia fazer, por exemplo, captação para empresas médias. Então eu tinha uma dificuldade, por exemplo, de pegar as construtoras que eu atendia localmente nas cidades médias que eu atuava, eles não tinham acesso a fazer um CRI, por exemplo. E quando a gente tentava levar essas oportunidades para o mercado tradicional, a gente não tinha quem suprisse essas necessidades, porque o corte para se criar um produto financeiro sempre foi muito alto, a partir de 50 milhões, por exemplo. Então, quando eu li o paper, eu falei, cara, a tokenização pode ser um belo caminho para mudar essa questão dos alternativos. Cross-border investment, para mim, é o grande lance da blockchain, é um indiano fazer um ativo e um brasileiro fazer o automated allocated ali através de smart contract. Para mim, isso é o suprassumo da blockchain. E quando a gente fechou 21, eu queria montar um negócio novo. Sim.
Só que existe uma partnership e existe contratos muito rígidos que existem quando tu distribui ativos financeiros tradicionais. Então eu consegui sair pela porta da frente, consegui fazer um deal em que a própria XP financiou o meu sócio para ele assumir a minha posição, meu segundo sócio, o Thales Nóbrega, ele continua hoje. A Marco passou de 3 bi, uma puta de uma tese super vencedora. E aí, com essa mudança de carreira, eu tirei 6 meses de sabático, fui para Nova Zelândia, para o meio do mato, e depois fui para Londres lá conversar com o pessoal de cripto para entender também como é que a gente podia trazer alguma novidade para o Brasil. Que legal. Então, ou seja, você conseguiu, né, amarrar, costurar de uma maneira que aquilo que você fundou continuou com seus sócios, né, eles continuaram com a visão e você conseguiu trazer de fato algo novo. Isso é muito difícil, né, inclusive, né, porque podem ter rusgas e tudo mais, mas você conseguiu manter algo diferente e é muito legal que você tirou esse sabático, dessa descansada, né? Eu sempre falo pro pessoal aqui, me pede dicas, assim, cara, você tem que touch grass, né? Dar uma desconectada, principalmente quando o mercado tá na baixa. A gente não gosta de falar que é num bear market, a gente está num builder market. E aí, quando você fez esse movimento, como que estava o mercado no momento? E depois desse sabático, você falou, não, vai ser agora, vou construir agora, eu vou esperar o mercado melhorar, ou vou buildar aqui mesmo na baixa? Como que foi esse timing? Então, cara, isso que é interessante, porque entre o sabático que eu tirei e o mercado saiu do topo para a grande depressão da FTX, né? Então eu estava lá no token 2049 de Londres, né? Uhum. Então lá o Del Piero estava palestrando. Só que eu sentia uma mudança, isso é até interessante a gente conversar, porque lá em 22, no segundo semestre de 22, eu já senti uma mudança no mercado de cripto. Eu parei de perceber uma mudança até nos eventos, né? Parou de ter tanta Ferrari, Lamborghini na porta dos eventos e começaram a ter pessoas que realmente estavam conversando sobre produtos, sobre como montar uma empresa, como servir um cliente de uma forma melhor. Então, mesmo com a queda do mercado, eu volto, a gente escreve um paper, e esse paper basicamente descreve basicamente a visão que a gente tinha de mercado da Rival. E esse paper cai na mão da Machado Meyer. By the way, a Machado Meyer lê esse paper e fala, cara, a gente quer criar um programa de startups para incubar vocês. A Rival foi a primeira startup incubada da Machado Meyer, que eles tocaram todo o nosso jurídico, tiraram a nossa CVM 88, enfim, a gente passou praticamente 24 discutindo como fazer as coisas, né? E foi legal que quando eu entrei no mercado, o Bitcoin caiu para $17 mil, que foi a minha primeira entrada. Né? Bom que você já pegou na baixa. Graças a Deus, peguei na baixa. Eu tenho vários amigos que são com a filosofia 100% de Bitcoin, né? Que é uma filosofia de vida, parece, né? É um pouco diferente as tribos, né? A tribo do Bitcoin, a tribo da Ethereum, são tribos que são um pouco diferentes. Mas, querendo ou não, o nosso mercado deriva um pouco ainda de como que o Bitcoin se comporta, né? Mas, enfim, naquela época, para mim, 22, foi super bacana o que aconteceu, não pelos clientes que perderam dinheiro, mas sim porque é importante ter crise no mercado e eu acho super injusto, isso é importante reforçar, comparar o mercado tradicional com o mercado de cripto, porque o mercado tradicional tem mais de 100 anos, cara, já passou por crise pra caramba. O mercado cripto está recém começando, então assim, vão ter mais casos como esse, o mercado vai ter que apanhar mais para se reconstruir, né? É assim que o mercado evolui para uma maturidade mais estável, digamos assim, né? Total, e cada vez mais essa maturidade vem com os talentos também, né? Você fala que a pessoa é crypto native, é muito difícil, né? Todos nós viemos aqui de outros mundos, eu vim do mundo tradicional jurídico, digamos assim, você veio do mundo TradFi, então é difícil ter uma pessoa que veio, né, 100% cripto, e eu já vi que no passado você inclusive já falou de apagão de talentos, que é difícil contratar. Como que foi nessa sua jornada de buildar aí a Rival a conseguir bons talentos para trazer aqui para o mundo Web3? Acho que isso até é um papo de empreendedorismo também, independente Sim. de Rival ou tudo mais, assim.
Eu só consegui construir empresa e gerar valor e fazer deal com partnership, cara. Eu saí da Marco com 51%, eu comecei com 100%, entende? Então, assim, em 3 anos eu tive 11 sócios. Quando eu monto a Rivo, a primeira coisa que eu fiz foi tentar montar o melhor corpo societário que eu pude. E nisso veio o Alan Neves, que é o nosso CTO. A gente tem um histórico muito bacana junto. Nós somos conectados por uma pessoa muito especial, que é o Mauro Leite, que é um cara que fez 2 exits em tecnologia, né? Então, o Mauro, ele é um empreendedor regional lá do estado do Rio Grande do Sul, super maduro. É um cara de seus 60 anos, né, 50 e poucos anos, que foi o meu mentor de vida, que conectou eu e o Alan. Só que ele conectou eu e o Alan na época da faculdade, cara. O Alan, ele fazia engenharia da computação e economia. E a gente já começou a aprontar na faculdade. A gente fundou na faculdade um negócio chamado MetaCloud. A gente criou o primeiro robô que fazia operação automatizada na época, na nuvem, usando o MetaTrader, que era a operação em commodity e índice futuro na bolsa. Já usei MetaTrader. Então tu sabe o que eu estou falando. Era nós e o Smart Boot de Minas Gerais, nunca vou esquecer. O Mauro financiou essa operação, a gente torrou lá os 100 mil reais dele, e ao mesmo tempo a gente colocou 50 clientes, depois virou 200 clientes, e quando vê, pum, fomos desplugados porque o compliance não permitia operações automatizadas na nuvem. Mas assim, isso foi legal porque isso desencadeou uma relação muito boa com a corretora que eu trabalhava na época, porque eles meio que acharam interessante a gente ter tido a atitude de fazer o negócio antes de perguntar se podia ou não, né? Então a gente nem tomou multa, nem nada, mas a gente era super jovem na época, né? E a Lohane, que é braço direito, toca praticamente toda o operacional da Rivo, eu conheci no cowork aqui em Floripa, porque numa sexta-feira à noite, era mais de meia-noite, só tava eu e ela no cowork, né? Daí eu falei, cara, o que essa guria tá fazendo aqui? Aí, cara, a gente conversou, no outro dia a gente estava fazendo um curso juntos e ela dropou o trabalho dela que ela tinha e iniciamos a partnership. E os nossos 2 programadores entraram num programa de estágio que eram 5, sobraram 2 guerreiros e são sócios também hoje. Então, basicamente, a gente tem essa estrutura hoje. Isso é muito legal de ter essa proximidade, né? Como a Lohane, um abraço aí para ela, né? Ajudou muito a gente estar aqui no dia de hoje. Ou seja, essa proximidade também com o amigo que veio da faculdade, com os devs que vocês estavam ali próximos. Então, isso faz muita diferença, né? É com essa proximidade, é com esse one-on-one que a gente vai mais longe, né? De startup que eu tinha aí, né, em Floripa anos atrás, foram com os amigos. Depois, quando me mudei para São Paulo também, fiz business com amigos, com sócios. Tem que ter aquele cuidado, né? O amigo, às vezes, se ele for relaxado demais, digamos assim, pode até estragar a amizade. Não tive esse problema, ainda bem. Todos os meus amigos que foram meus sócios no passado, a gente continua muito amigo e é muito legal poder buildar aí com os amigos. A galera tá trazendo umas visões aqui no chat, falando que Covid trouxe muito aumento da base monetária, e trouxe mesmo. A galera jogou aqui para conhecer a Rivo, então, galera do chat, tá o link aí, né? A Base Brasil mandou aí para conhecer. E falando em conhecer, né, os produtos e os serviços de você, aí da companhia, Tiagão, por favor, dá um panorama geral aí para a comunidade sobre o que vocês têm feito, por favor. Então, acho que eu vou começar do principal, que é o que nos diferencia, né? Porque hoje em dia criar produto virou commodity, né? Isso é uma coisa meio maluca, né? Porque antigamente se tinha uma barreira de entrada para a criação de produtos gigante, acredito que hoje não. Mas o que a gente criou de diferente, para todo mundo que está nos escutando, é o Afonso ou qualquer um aqui poder, por exemplo, abrir uma conta na Rivo. Essa conta ela está associada a uma Smart Account, e todo o sistema de comissionamento, de distribuição de produtos financeiros on-chain ser organizado dentro dessa conta. Ou seja, vocês podem criar uma conta como distribuidores financeiros, educadores financeiros, de investidores que queiram dolarizar o seu patrimônio. E quando esses clientes abrem as suas contas através do link gerado por vocês,
eles já possuem ali toda a cascata de tratamento desse cliente entre o distribuidor financeiro e os seus clientes finais. Então, a gente criou um modelo de Fee-Based On-Chain. Isso cura uma dor de mercado absurda, porque corretoras cripto, bancos tradicionais, distribuidores financeiros ou até influenciadores, hoje eles estão acostumados a ganhar um referral por indicação de clientes, né? Só que o problema do referral é que para o canal de distribuição tradicional, ele quer ter controle da base de clientes dele, ele quer um dashboard, ele quer um sistema de conta em ordem, um sistema de investir, fazer o Pix, resgatar, realocar, e a gente criou essa infraestrutura então para o canal de distribuição. E aí o produto para o investidor que o canal atende, o investidor tradicional, o que a gente explica é o seguinte: hoje, se tu quer dolarizar o teu patrimônio, tu vai fazer isso através de uma Wise da vida, de uma Nomad, de uma XP Internacional, seja lá qual for a solução tradicional que tu escolha. A cada 100 mil dólares que tu investe do teu cliente, 5% na média fica em despesa. Cara, a gente consegue baixar isso para 0,3 na Rival. A gente tem um custo de Pix e USDC 0,3. E quando a gente fala do yield que a gente proporciona, a gente usa os vaults. A gente está integrado com Morpho, AV, Moonwell, Blend. Não importa a chain ou até o vault, o que importa é a análise de risco e eficiência. E aí, por que a gente roda isso tudo na Base? Primeiro, que a gente consegue fazer com que o saldo da Coinbase, né, como um todo, possa ser direcionado para o saldo da conta da Rival. A gente está integrado com a Prive e com a Coinbase Pay. E, ao mesmo tempo, cara, para a gente lançar o produto e fazer o Automated Yield através dos vaults que estão na Base, foi muito simples e rápido. E, querendo ou não, vocês acertaram em cheio numa questão que, assim, vocês estão dando de lavada no mercado, que eu brinco, que é vocês entenderem uma coisa chamada institucional. O investidor tradicional... Muito forte. É muito diferente uma conversa que a gente tem com a comunidade da Base, quando eu não vou ficar citando outras chains para não criar aqui um dissabor, mas assim, o papo ele é institucional no sentido de, cara, qual que é o cliente, qual que é o produto, qual que é o modelo de negócio. Pô, aí fica fácil, né, de criar produto. Então, para o investidor, a gente entrega uma saving account que vai pagar de 5 a 7 em dólar, com liquidez diária, e a gente vai lançando novos produtos agora. A ideia é ter uma conta moderada e uma agressiva. E na ponta final, para o usuário cripto que está nos escutando, vocês sabem fazer investimento com a wallet de vocês, receber airdrop e ficar escolhendo a chain para comprar o vault. O investidor tradicional não tem ideia do que é isso. Exatamente. E ele jamais vai entender o que é um vault. Então, assim, o que a gente está fazendo é pegar o canal de distribuição que tem milhões de clientes e falar, cara, dolariza o patrimônio do teu cliente usando stablecoin e vaults que vai ser melhor para ele e tu vai ser melhor remunerado também. Isso é Rival. Parabéns, o produto de vocês é muito legal, né? Essa diferenciação. A gente fica muito feliz de vocês estarem usando aqui a Base. A gente realmente é muito focado no institucional. Então é isso. Cada chain tem a sua pegada. Tem uns ali que é memecoin. Deixa a galera da memecoin na memecoin e deixa a gente aqui no institucional, que a gente faz muito bem e que leva esse peso também, né, essa robustez para o mercado institucional. Então, vocês tendo esse canal independente, queria também que você explicasse um pouco mais, né, como que funciona para os assessores de investimento, né, para os AAI, para os consultores CVM. Então, vocês têm também, né, esse foco aí para ter esse canal de distribuição que é gigante no Brasil e que tem também passado por grandes mudanças, né? Aquele modelo mais antigo aqui no Brasil de ficar boletando, tá mudando para o fee-based. Então é muito legal também vocês explicarem isso para o pessoal que vocês têm construído aí para a galera, o TradFi distribuir o DeFi. Eu acho que essa é o primeiro passo para a gente atrair investidor tradicional para o mundo on-chain, porque eu acho que o mercado cripto está estagnado em número de usuário. Se a gente não olhar para o mercado de investidor tradicional no Brasil, só do canal de distribuição é 550 bi de dólares. Isso na mão dos consultores e assessores. É um número relevante.
Se a gente imaginar que 5 a 10% desse mercado tem que vir para cripto, aí a gente vai discutir se vai ser Bitcoin, se vai ser altcoin, whatever. O que a gente está vendendo para o usuário tradicional final e para o distribuidor financeiro e o assessor é algo que talvez tu nunca tenha visto uma fintech cripto fazer. Sabe como é que eu falo com um consultor financeiro? Eu falo assim, Afonso, tu tem 100 milhões de custódia atendendo XP, BTG, Safra, né? Pô, tu tem 20 milhões provavelmente na Avenue, dolarizando o patrimônio do teu cliente de alguma forma, correto? Qual que é o teu modelo de remuneração para fazer a dolarização do patrimônio do teu cliente hoje? Aí o Afonso fala, pô, é comissionamento de produto, é papapá. Cara, esse comissionamento para o consultor é quase zero na parte de dolarização. Então, e para o cliente final, o custo é alto. O que a gente fez? A gente conseguiu entregar mais yield para o cliente final e mais receita para o canal. Só que eu falo isso sem falar de blockchain, sem falar de cripto. Eu falo, Afonso, tu já escutou o conceito de autocustódia? Não, mas tu já escutou sobre offshore e trust, né? Que é caríssimo tu fazer uma estrutura de blindagem patrimonial. Então, assim, o que os assessores estão pirando, a galera do mundo cripto nem percebe. É o que, por exemplo, uma Smart Account proporciona em termos de blindagem patrimonial para um cliente. Entende? O poder da Smart Account, da wallet ali, da autocustódia, está sendo visto como algo extremamente poderoso, porque aí eu estou fazendo um planejamento para o meu cliente patrimonial, eu não estou especulando com o dinheiro dele. E todo mundo que tem investido mais de R$1 milhão não quer ganhar 30% ao ano. Sim, ele por quer exemplo, seguir certo. Por exemplo, quando a gente começou a conta, muitas pessoas escutam a gente falar que o nosso yield é de 5 a 7 e fica, não é assim, para o usuário cripto, é esse sentimento que eu tenho quando eu conto qual é o produto. Para o usuário que eu miro, que é o tradicional, se eu falo que é mais de 7 em dólar com liquidez diária, ele acha que é uma pirâmide. Sim, com certeza. Isso que eu falo, o cara já tá com... Não, calma aí, isso é bom demais para ser verdade. Não, o custo é 0,3, não tem IOF, paga tudo isso, vai roubar meu dinheiro, né? É a primeira coisa que os caras pensam. Então, assim, a gente focou em realmente, pensa no CDI, né? Eu brinco que, por que uma CDB de 120% do CDI é considerado um puta do investimento contra uma de 100? A de 140 deu problema, olha o Banco Master aí. Então, no Saving Account, por exemplo, que é o primeiro produto, se o Saving Account do camarada paga para ele 13,80 hoje com liquidez diária e o custo para ele investir nesse 13,80 é 3%, IOF, câmbio, etc., pô, esse cara passa quase um ano para ter a liquidez dele em dólar, paga o custo dele ter feito essa operação, ok? Pô, já tô, em termos percentuais, o incremento de eficiência é gigantesco já. Eu poderia dizer que a nossa Saving Account é 180% da Saving Account tradicional, entendeu? Com certeza. Então, com certeza. Então quando você mostra isso com o tradicional, fica muito claro para ele, né? Fica claro. E aí, se tu parar para pensar que a média de remuneração de um consultor financeiro hoje para dolarizar o patrimônio de um cliente é 0,3% ao ano, e quando a gente cria um modelo de fee-based, ele pode levar isso até 1%, mesmo ele cobrando mais do cliente, o cliente ainda tem um benefício maior na ponta final. Só que se tu parar para pensar na remuneração para o canal, é quase em um ano ele fazer o que ele faria em 3 anos como receita. Total. E na realidade a gente não tirou dinheiro de ninguém. A gente Vocês simplesmente... só eficiência. Exatamente. Então, a gente está conversando com as maiores casas do Brasil hoje, a gente está falando com consultoria de 30 bi, 20 bi, escritório de 1 bilhão. A gente também está testando o mercado com consultor independente, consultores pequenos. E aí aquela questão do... a gente trouxe um sócio novo, que é o Março Franco, o cara foi sócio da XP, cuidou do canal B2B, tem muita experiência. Então, o Março entrou em dezembro. Janeiro, a gente onboardou 50 assessores na plataforma, foi inacreditável, e ele está fazendo uma agenda muito forte, provavelmente eu também vou ter que morar em São Paulo agora, mas o ponto é, a relação com o canal é lenta, né? Porque tu faz uma reunião, demora uns 3, 4 meses para esse cara botar o primeiro assessor dele a trabalhar contigo. Então a gente está entendendo que como que a gente acelera e como também
traz o B2C também junto, porque a gente ainda não tem uma resposta na Rival se nós somos uma plataforma B2B ou B2B, B2C. A gente está testando, porque o PMF ainda, eu acredito que está perto da gente identificar, mas a gente precisa de mais dados, né? A gente precisa abrir mais contas para ter uma certeza do que é retorno de... Uma coisa que a gente viu é o seguinte, o ticket médio do canal é $15 mil, o ticket médio do B2C é menos de $1.000, entendeu? Uhum. Sim, sim. Então, é isso. Para você ter escala em você tem que ter muita musculatura, né? Para pegar uma pouca margem, um ticket pequeno. A galera aqui na comunidade está falando o seguinte: o brasileiro médio, no geral, não tem o hábito e a possibilidade de investir no mercado tradicional. Imagina cripto. Né? Então, é isso. Vem lá de trás, de educação financeira mesmo, né? Enquanto essas pessoas que já têm um pouco mais de educação financeira, que já investem, vê uma oportunidade dessa como, nossa, que isso? O cara que não tem educação financeira e que acha que o dinheiro nasce em árvore e que caiu na pirâmide lá do Rio de Janeiro, GAS, consultoria que dava 7% ao mês, o cara fala, não, 7% ao mês é plausível, né? Então, assim, a gente ainda precisa de muita educação financeira para colocar aqui o Brasil nos trilhos certos. E, assim, vocês vindo para São Paulo, sejam super bem-vindos, né? A gente vai com certeza aí ter muitas, né, interações. Eu tive que fazer esse movimento também há 5 anos atrás, de sair de Floripa, vir aqui para São Paulo. Amo Floripa de paixão, vou muito aí, passei o Réveillon aí, eu adoro a Ilha da Magia, mas a gente sabe que tem umas horas que para business São Paulo não tem jeito, ainda mais para onboardar assessores. E sei que vocês também estão de olho aí nos eventos, né, presenciais, vão participar aí do Merge. Por acaso, lá no Smart Summit, vocês vão também, no Rio de Janeiro? Eu acho que eu estou indo agora, dia 23 a dia 28, para Nova York, fazer a agenda constitucional lá. A Lohane está tocando todas as agendas dos eventos. A gente vai estar no Merge. Só que, cara, sabe qual é o nosso foco agora? Quem estiver nos ouvindo, que quiser fazer um evento com consultores, assessores ou até investidores privados, a gente está financiando esses eventos de forma educacional. A gente está fazendo uma agenda de evento praticamente mensal, em formato de cafés, de almoço, e financiando para que esses empreendedores do mercado tradicional possam conhecer. Tu falou ali algo que tanto no comentário, quem fez o comentário sobre a forma como o brasileiro investe, confirmar que a nossa tese talvez esteja correta. Porque realmente, cara, sem um intermediário que pega da mão e faz o cliente tirar o dinheiro da poupança, os movimentos não acontecem, né? Então, assim, a XP hoje, BTG, Safra e outras plataformas de distribuição de investimentos só possuem, né, trilhões em custódia, porque existe alguém fazendo o trabalho real de, olha essa oportunidade. Lógico, existem bons profissionais e os maus profissionais em todas as áreas, né? Mas o distribuidor financeiro no Brasil, ele ainda faz um papel vital para abrir novos mercados, entendeu? Então, para mim, cripto não vai ser diferente, né? Esse bate-papo com essa galera é fundamental, cara. Com certeza. E essa estratégia que vem dando certo, né? Você trouxe lá da Marco investimentos, de fazer esses pequenos encontros, esses cafés, esses jantares, realmente é uma estratégia vencedora, porque você está ali muito próximo e você consegue, né, fechar esses deals com ele. Qual tem sido o seu principal argumento na hora de fechar os sales? A gente falou de bastante aqui, né, de remuneração, de segurança, mas o que mais você acha que salta aos olhos assim do mercado tradicional quando ele conversa com você? Eu falo assim, olha, quem aqui se beneficiou da revolução que a internet proporcionou para todos aqui? Quem aqui de fato participou do Economics disso? Poucos levantam a mão. Todo mundo concorda que a internet revolucionou a forma como a gente transaciona informação, mas muitos ainda não sabem utilizar as redes sociais para se monetizar, fazer propaganda dos seus negócios de forma eficiente, continuaram trabalhando de forma tradicional e vem hoje uma geração que mudou a forma de se fazer dinheiro com a internet e sem entender muito bem, cara, como é que esse guri ganha dinheiro fazendo isso e mudou o marketing completamente, certo? Aí eu falo, bom, imagine que o mercado financeiro está acontecendo a mesma coisa.
Eu acredito que blockchain vai ser a infraestrutura que vai mudar o papel de cada player que existe hoje, o custodiante, o gestor de investimento, o analista, o distribuidor. Quem não estiver participando disso agora, vai ver daqui a alguns anos, de novo, alguém fazendo muito mais dinheiro de forma eficiente do que é feito de forma tradicional, entende? Então, assim, aí todo mundo concorda, mas as pessoas ainda têm dificuldade de entender como funciona. Então, a gente até discute com vocês, discutir com o Betanin. Pô, Betanin, a gente tem que fazer um curso educacional, cara, tanto para o canal, como que eles podem... Mas sem vender produto para esse canal. Vamos falar de como que realmente funcionam, porque eles têm curiosidade de entender como que faz como que funciona um vault, como é que é feito o lending, como que as stablecoins se transacionam, qual é a segurança de uma smart account ou não, da autocustódia. Então, assim, cara, a gente vai ter que cortar a grama se a gente quiser criar condições do mercado tradicional entrar no mercado cripto. Não adianta fazer airdrop, não adianta fazer boost de API, não adianta tu fazer um cartão cripto megalomaníaco. Eu tinha dificuldade de vender o cartão da XP, cara. Sim. Porque o cara gostava do cartão do banco dele porque era mais fácil de pagar a fatura. Entendeu? Então, assim, pagar a fatura de uma forma simplificada era o que impedia alguém de ter um cartão de crédito melhor ou não. Então, assim, é uma outra conversa, né, com o tradicional, cara. É uma outra conversa. Completamente. Casa de Ferreiro Espeto de Pau, né? Eu estou no mercado cripto há 10 anos e agora que eu convenci o meu pai, que é super tradicional, do mundo do direito e tal, a entrar um pouco em cripto, e o que tem feito o meu pai fazer essa mudança foi porque ele perdeu dinheiro no Banco Master, né? Que uma casa aqui, qual eu não vou falar, incentivou o meu pai a comprar lá no Banco Master, né? E ele viu, putz, o mundo tradicional não é tão seguro quanto eu imaginava, né? E eu fui explicando o conceito de autocustódia, esse do cartão de crédito, meu pai gosta muito de viajar com a minha mãe, então, tipo, olha, pai, que você vai pegar menos IOF, né? Vem para cá, vem para o universo da Daisy, vem aqui entender os mini apps. Então, ou seja, ele teve que se queimar no mundo tradicional para ver que, né, ele tinha esse preconceito de hack, de pirâmide, né, em cripto, e ele foi ver que no mundo tradicional, se você não tiver, né, um assessor de confiança, inclusive ele saiu, mudou de casa, ainda bem, né, porque realmente tem hora que tem uma certa, né, malandragem envolvida, mas trazendo esse espírito de mudança que você traz aqui, quanto tempo que você acha que vai fazer as pessoas, né, até chegar no investidor final não, mas vamos colocar aqui, a gente conseguir educar, né, os assessores de investimentos, os consultores, né, CVM, quanto tempo você estimaria que vai ter até a gente ter essa mudança, vai ter mais gente em yield de DeFi, vai ter mais gente, né, em produtos e serviços como que a Revo oferece, do que a galera na poupança? Cara, eu acho que em alguns anos, assim, a gente está cortando mato. Quanto mais gente estiver fazendo a mesma coisa que nós, melhor, porque ajuda a abrir mercado. Então, a gente é super colaborador com outras fintechs, a gente troca muita figurinha, isso é uma coisa legal do mercado cripto. E eu acho também que é interessante que, talvez, cara, blockchain e o mercado cripto seja a solução para um monte de coisa macroeconômica que está acontecendo no mundo inteiro. Desconfiança quanto à quantidade de imposto paga, desconfiança quanto à credibilidade do governo para gerir, né, o capital que tu dá para ele. Acho que as pessoas estão começando a perceber algumas coisas que leva tempo para mudar, mas assim, a nova geração já está antenada, que é isso que tu falou do mercado tradicional. Pô, peraí, não vou deixar 100% da minha crença numa instituição tradicional, talvez eu possa ter novas saídas, e eu acredito nisso. Mesmo sendo um cara criado no mercado tradicional, da mesma forma que o pessoal falou no chat, para mim a emissão monetária não faz sentido nenhum que aconteceu. Alguma coisa vai acontecer, ninguém sabe como, né? A gente brinca que a China vai entrar em crise desde os anos 2010, né? Alguma hora vai entrar, entendeu? Assim, e a gente está vendo um cenário externo muito mais complexo, porém, eu ainda quero ver como que o mercado cripto se defende também do argumento de que Bitcoin está correlacionado com o mercado tradicional. Porque esse hedge que a gente fala, estrutural,
ainda não é visto, está melhorando, mas ainda não é visto conforme a gente faz o playbook, né? Do tipo, se der merda no mercado tradicional, pô, o ouro e o Bitcoin tem que subir junto. Só que o movimento que a gente vê é diferente, porque o mercado ainda enxerga Bitcoin como um asset allocation tradicional, de valor. Exato, e relacionado muito com Nasdaq, com tecnologia, né? Então, é risk-off, explodiu bomba, tipo, vamos tirar o ativo de risco, e Bitcoin tá lá. Exato, sendo que ele foi feito para ser o contrário, né? Em teoria, né? Mas isso está mudando aos poucos, eu acredito que vai mudar cada vez mais. Mas, cara, eu acho que tokenização ainda vai evoluir também, assim, o que a gente vê hoje de CVM88 é um pedacinho do início, mas eu ainda acho que cada pessoa vai poder montar e estruturar seu próprio ativo financeiro e tradear isso de uma forma simples. Eu acredito nisso, eu não sei quando ou como. A Rivo em 24, cara, a gente tinha a Rivo pivotou, né, para esse produto que está na Base, a gente tinha um produto que era de crédito privado no agro, que a gente financiou 123 produtores, a gente fez 20 milhões de emissão e foi um puta do aprendizado. A conclusão que a gente chegou sobre tokenização como marketplace é que era difícil de escalar. O modelo de receita é limitado e a barreira de entrada de um produto de crédito tokenizado é 10 vezes maior do que vender uma CDB do Banco Master. Então, tu imagina. Então, porque a tecnologia em si precisava passar por banking ainda, né? Então, tokenização de ativos reais ainda tem um problema de tu ter que fazer o cliente fazer um depósito para uma instituição bancária e não ser um depósito em cripto, native, né? Então, olhando para isso, a gente pensou, bom, qual é a forma da gente escalar? A gente olhou para os vaults e DeFi Yield, o Automated Yield, como é feito hoje, e fomos para cima. Legal demais. Eu vou fazer a pergunta aqui exatamente sobre o DeFi Yield, mas o chat está fazendo a brincadeira aqui, a comunidade, falando que meia-noite lá na comunidade do Discord eu vou contar quem é que foi a casa que passou a perna no meu pai. Então, chama a galera para o Discord aqui e brincadeiras à parte, a gente deu uma reformulada show no Discord da Base. A gente agora está com novos como que eu posso dizer aqui, né, sem o legal cortar a minha cabeça. Então, está com gamificação, rewards. Então, quem ainda não está no Discord da Base tá maluco, vou pedir aqui para a galera mandar a comunidade para entrar, o link para entrar lá no Discord. Então venham participar, a gente fez uma reformulação e acho que isso é muito do que a comunidade gosta de fazer, né? Isso é muito diferente do mercado tradicional, do mercado do direito também que eu venho, que era, vou esconder os meus livros, vou esconder minhas petições, né? Isso aqui é só meu, né? Porque eu tenho esses contatos, porque eu tenho isso aqui. Cripto é o contrário, cara, vamos aqui no Discord, vamos todo mundo testar um produto novo, vamos todo mundo, né, pegar aqui o link de referral da Rivo, vamos difundir isso aqui, porque a gente ganha também. Então, você ficar sozinho, você na sua bolha, você não ganha nada. Né? Cripto é exatamente o contrário, vamos expandir, vamos trocar ideia no Discord, vamos estar aqui, né, numa live. Na quarta-feira à tarde, a gente está batendo aqui 115 pessoas online, então quero agradecer muito a todo mundo que está online e continue aqui que a gente tem mais uns 15 minutinhos aí, né, Thiago, para a gente continuar trocando essa ideia e queria que você trouxesse aqui, né, sobre toda essa parte de yield. Vocês estão construindo tudo, né, na Base aqui na nossa querida casa, então só tenho que agradecer. Então, quem está curioso aqui para saber mais sobre vocês, o que essa pessoa precisa fazer, como que abre a conta, qual que é o valor mínimo, como que funciona na prática aqui para a pessoa que está na comunidade começar aí com vocês? Primeiro, cara, obrigado pela oportunidade da gente fazer aqui a promo, né? A gente está, que nem vocês, cara, construindo comunidade. Isso eu acho que o nosso mercado de Web3 é fenomenal. A forma como se cria produtos é diferente, é gostoso, porque tem muito feedback. Então, a gente está fazendo a abertura agora de um programa de embaixadores. A gente não vai trazer a Bruna Marquezine, né, como embaixadora, a gente não conseguiu fechar com ela. Então, nem a Gisele Bündchen, porque não dá muito certo, não. Exatamente. Então, assim, a gente vai fazer um programa de embaixadores, de pessoas que estão construindo conosco, gente do mercado, gente do dia a dia, e também para abrir conta é muito simples. Vocês entrem no nosso site ou baixem o nosso app, só clicar ali em Global Account,
vão fazer um login com o Google Social Login lá, vão abrir a conta na Prive, vão fazer um depósito a partir de R$10. Eu julgo que no mínimo tem que ser 100, porque daí o gas fee lá fica menor, se bem que o gas da Base é o melhor que tem do mercado. E aí, feito o depósito, isso já cai na carteira automatizada. A gente tem um analista de risco que fica mudando os vaults da carteira conforme risco e PI muda, né? Então, de vez em quando vai ter mais Morpho, de vez em quando vai ter mais AV, de vez em quando vai ter Moonwell, de vez em quando vai ter outros vaults, IO, Avantes, enfim. A gente conseguiu criar essa infraestrutura para fazer o automated e a gente quer trazer mais vaults, cada vez mais vaults para dentro da plataforma. Então, assim, o desafio da Revo é trazer vaults com auditoria, né? Então, é caro, porque não é só fazer um automated ali de infraestrutura de tech para botar o USDC ali, né? Tem que ver de onde que vem o yield, tem que analisar se o yield é sustentável, tem que ver se a auditoria do contrato é o contrato que está live, às vezes não é, tem muita gente que não se pega a esses detalhes, mas acredito que até maio a gente vai ter ali uma carteira moderada rodando de 8 a 10 em dólar e uma agressiva rodando de 10 a 15, né? Então, para você que quer poupar em dólar todo mês, a Revo é o melhor caminho para você, né? E aí agora eu também estou lançando no meu YouTube, então se vocês botarem no YouTube Thiago Piassum, todo mês eu vou fazer uma alocação e eu brinquei que vou imitar o Primo Rico de fazer do 0 ao primeiro milhão em dólares, só que em DeFi. Então todo mês eu vou estar lá fazendo o meu saving account na minha conta pessoal. E outra, pessoal, a gente vai ter lá um canal de atendimento também, que os próprios consultores vão poder dar advice para os nossos clientes de forma gratuita. Então, por exemplo, a gente não é megalomaníaco aqui. Se tu tem uma conta na XP lá com seus 100 mil aplicados, cara, bota 10 mil em dólar e na realidade não pensa nesses 10 mil em dólar. Pensa o seguinte, quanto que tu poupa por mês? É 2 mil reais que tu poupa por mês? É 1.000? Quanto desses 1.000 tu vai botar em dólar e quanto que tu vai botar em real? Porque tem um estudo, que se tu pegar de 94 para cá, o quanto que 100% do CDI aplicado rendeu e o quanto que uma aplicação dolarizada de 6% rendeu no período. Vai ter períodos que os 100% do CDI, 120% do CDI vão ser superiores aos 6% em dólar, e vão ter períodos, como os últimos 10 anos, que 6% em dólar bateu 120% do CDI. Uhum. Entende? Então, isso é uma coisa que só um consultor ou alguém pode falar. Então, não é uma questão de cripto, é uma questão de poupança mesmo. Então, assim, quando eu morei fora do Brasil, eu fiz a minha saída da Marco, eu tinha um valor em reais, né? Quando eu fui para fora, eu falei, pô, esse valor em reais aqui ainda tá magro, se eu quiser me aposentar da forma como eu imagino, porque quando tu dolariza, teu patrimônio é um pouco mais... A realidade é um pouco mais triste, né? Então, divide assim, por 5,2. E aí eu falei, cara, eu preciso dolarizar meu patrimônio. E aí, pô, sei lá, a liberdade plena financeira para mim, cada um tem a sua verdade de vida, começa por aí. Não vou aqui eu dizer que a minha opinião é uma verdade, mas a minha verdade, por exemplo, é que o mercado financeiro é um instrumento de tu atingir a tua liberdade pessoal. A minha liberdade pessoal como ser humano é eu poder estar consistente financeiramente em qualquer país do mundo. Uhum. E aí, pô, eu tenho um objetivo em dólar. Eu falei, cara, vou parar de pensar em real. Porra, se o real não me ajuda, porque, honestamente, eu não consigo enxergar uma mudança de Brasil estrutural que me diga, pô, o real vai ser forte pra caralho frente ao dólar. Pô, eu perdi essa esperança. Improvável. Eu não sei vocês aí no chat, mas assim, eu sempre fui otimista, cara, com o Brasil. Eu sempre fui o cara que defendeu o real. Nos últimos anos eu tenho percebido que, cara, peraí, estruturalmente falando, não tem indústria, não tem tecnologia, a gente está vivendo de serviços, a gente tem uma cultura do caralho. O brasileiro rala muito, cara. A gente é visto fora do Brasil como trabalhadores. A equipe de tecnologia do Brasil, todo mundo quer contratar, porque a gente trabalha 2 vezes mais que um cara da Europa, né? A gente ainda trabalha menos que um asiático, mas também não tem como comparar, né? Vamos se respeitar. A gente precisa dormir, a gente precisa comer. Vamos se respeitar. Mas, assim, no geral, o que eu enxergo assim, não é uma culpa do brasileiro só, entende? Estruturalmente falando, eu acho que a economia global vai para uma questão econômica
de que as moedas vão ser derivadas do poder de armas daquele país, do modelo econômico ser voltado por tecnologia e IA, e se esse cara já tem fundamentado muito bem a sua parte de diferenciais competitivos. Quando eu olho para o Brasil, pô, o único diferencial competitivo que a gente não abraça, que é commodities, né, que é um setor agrícola, a gente ainda bate nos caras, né? Então, assim, como é que o real vai ser mais forte que o dólar? Pode ser que caia 4,20, vou comprar mais. Sim, Então, fiquem a dica para a indústria. Uhum. Fica o call aí para a nossa audiência de que é isso que tem fechado. Tu me perguntou o que tem feito os sales dar certo. Uhum. Os sales têm dado certo quando a gente traz essa questão. Para o cliente final, ele entende que a poupança em dólar é seguro. E para o distribuidor financeiro, querendo ou não, é dinheiro, né, cara? Porque a gente fala assim, cara, com 20 milhões de dólares de AUM na Revo, tu tem uma receita recorrente de 15 mil dólares, cara. Aí, o quê? Uhum. O quê? Hoje, na média, no tradicional, chuta quanto que é uma receita recorrente desse cara com 20 milhões de dólares? Vai ser $1.000, $600. Por aí. Caramba. Porque o que acontece? O 03 não é para o assessor. Fica com uma parte com a corretora e uma parte com o escritório. Então, assim... não. Então, Estava tentando fazer a conta de cabeça, então eu tinha que cortar ainda pela metade ali, pelo menos. Então é isso aí, em torno de $600, pelas conversas que a gente tem tido com a turma, $600 de receita recorrente. Então esse cara, ele nem olha a dolarização de uma forma tão apaixonante assim, porque ele perde dinheiro, porque se ele deixar alocado em real, ele é bem mais remunerado também. Então, assim, o que a gente está dando para ele é, cara, tu não vai ter mais conflito de interesse. Se tiver que dolarizar, não vai ser porque tu é mal remunerado que tu não vai fazer isso para o teu cliente. Então, isso tem gerado atração. Então, no chat aí, quem quiser ganhar 15 mil de receita recorrente, eu dou um curso sobre como atrair clientes investidores e alocar em dólar. Tá, esse é o caminho do empreendedor, e como aqui a nossa live é o papo de builder, né? E você, tá dando aula aqui para a galera, inclusive chamando aí para quem quiser, né, fazer cafés, almoços, enfim, e chamarem os Azaís aí para você trocar essa ideia. Isso é muito interessante. E vamos lá, pergunta polêmica aqui. O que você vê que os gurus da Web3 falam que é uma mentira assim deslavada? Cara, acho que todo guru, ele tenta sempre... O guru, ele faz um papel importante, porque é através do guru que as pessoas conhecem as coisas, né? Porque se tu fizer uma chamada no YouTube ou no Instagram, venha poupar todo mês porque é seguro para você e melhor para você. Cara, ninguém clica. Agora, se eu botar uma chamada, invista em dólar, fique milionário em 30 dias, né? Aí entra uma porrada de gente. Eu não consigo fazer isso, mas assim, os gurus de Web3, que eu acho que é a maior lavagem de cérebro, é fazer aqueles airdrops que não servem para nada, cara. Tipo, a gente evita muito projeto que usa, por exemplo, airdrop de token como base central do benefício para o usuário final. Porque eu sei que isso é uma tática honesta de marketing, não é uma tática desonesta, porém, o mal que isso faz para o mercado é que tu educa o teu cliente aí aonde tem airdrop, não onde tem um benefício real para ele, que aí a segurança, a consistência, tudo isso vai ficando tudo para trás, entendeu? E em algum momento vai dar algum problema. Algum hack acontece, algum produto vira pó. Então, assim, quando tem um guru que já chega, por exemplo, perguntando o que a Revo faz, e a primeira coisa que ele pergunta é sobre airdrop, a gente fala... Já sabe. Não tem como trabalhar, porque o nosso foco, cara, na visão assim de consistência de produto qual que é o produto, qual que são os vaults que vão estar vivos daqui a 2, 3, 5 anos. Já é difícil. Eu não vou delirar aqui e falar que eu enxergo o mercado há 10 anos. Ninguém enxerga, né, cara? Pode acontecer 300 coisas, mas pelo menos 2 anos na frente tem que enxergar o mercado, né? Sim, então, basicamente a gente isso. Está falando de 10 anos para frente, mas e os 10 anos para trás, né? Se você pudesse dar um conselho para o Thiago mais jovem que estava lá, né, construindo, estava ali estagiário, construindo né, no mundo tradicional, qual conselho você daria para você mesmo há 10 anos atrás?
Cara, eu diria para que eu fosse menos ansioso, porque eu passei 3 anos da minha carreira só ganhando. Pô, cara, do caralho. No primeiro ano que eu tive, no ano de 22, quando eu vendi, foi o ano quando as coisas começaram a não ser como eu estava acostumado. Uhum. E foi a primeira vez que a gente ficou de lado. Quando a gente bateu um bi de custódia, o mercado começou a entrar em crise, foi onde começou a estourar todos os problemas que o mercado de investimentos podem existir. E ali eu fiquei extremamente vulnerável por uma questão de falta de maturidade de entender que, cara, a construção de qualquer coisa, ela é escadinha. Só que às vezes a escadinha pode ficar de lado, a escadinha pode cair um pouco e tu volta a subir. E isso acho que era uma coisa que eu só percebi depois que eu fiquei fora 6 meses do mercado. E quando eu voltei para o mercado, eu comecei a conversar com pessoas também de muito longo de empresas mais antigas, assim, empresas de 20, 25 anos. Eu conversei com empresários que passaram 20 anos de lado e construíram um império nos últimos 5. Né? Então, assim, a gente às vezes é pego pelo venture capital liar, né, que eu brinco, né, porque capta 3 milhões, 5 milhões de dólares no seed, depois capta 15, depois vende, porra, é isso aí, é assim que é o mercado de startup, né? Uhum. E, cara, não é assim que é o mercado, entendeu? Então, ser menos ansioso quanto à questão de processo, acho que é o conselho que eu me daria, cara. Com certeza. Além de, claro, compre Bitcoin. Cara, eu comecei lá atrás, tinha um patrimônio considerável, mas deixei na FTX e aconteceu, né? Então, acho que fica aqui também para a galera, not your keys, not your coins, galera. Acho que a comunidade tá bem acostumada com isso, mas não custa lembrar, né? O jeito mais barato de aprender é com o erro dos outros, né? Então, a gente está aqui tendo essas lives para trocar ideia do que deu certo, o que deu errado, né? Ter essa humildade de também falar com o que errou, o que acertou. Então, é muito legal você falar que, pô, tava dando certo até o momento. Chegou uma hora que não deu certo e, pô, teve que se reinventar. Isso que você falou é muito interessante de pessoas que ficaram décadas de lado, como o Warren Buffett, né? O Warren Buffett ficou aí até os seus 50 e tantos anos andando de lado e depois que o compound interest, né, o DCA e fazendo stock picking bem feito ali, o cara, depois de já quase na melhor idade, que virou bilionário e explodiu, se tornou aí, né, o grande investidor do mundo. E nessa pegada institucional dos grandes investidores, a gente está aqui na Base, né? E vocês estão construindo na Base. Como que está nela, muda o jogo para empresas como a Rival, que precisam escalar operações tão complexas? Cara, eu falo isso para vocês e falo para todo mundo aqui. Vocês são a única chain que tem capacidade de atrair o tradicional hoje no mercado. Ponto. Boa. Eu amo a Stella, tenho uma puta de uma relação com a Stella, mas eu falo isso para eles também. E eu falo por seguinte motivo. Quando eu faço uma reunião institucional, eu falo, cara, a gente builda na Base. E vocês conhecem a Coinbase, empresa listada? Então a gente amarra essa credibilidade que uma empresa listada tem com a própria Base, que é uma derivada, né? São empresas diferentes, a gente sabe. Mas, cara, a liquidez toda está lá, é fácil para o cliente entender a jogada. As pessoas gostam de saber que o saldo que tem na Coinbase pode ser utilizado na nossa plataforma. E isso faz a diferença, cara, porque, por exemplo, a virada de chave da XP foi em 19, quando o Itaú comprou 50% do negócio. Porque daí o cliente investidor pensou, pô, se até o Itaú comprou esse negócio, eu vou mandar dinheiro para lá. Porque até então, cara, pegar dinheiro do cliente do banco para mandar para a XP, o que é XP? Esses caras vão sumir com o meu dinheiro? Né? O que é isso? Quando o Itaú comprou... Então, o selo de credibilidade que vocês têm institucional, acho que é um diferencial grande para desenvolver negócio para o investidor tradicional, cara. É isso aí, o nosso querido carequinha Brian Armstrong construiu essa credibilidade aí. Então, como o Thiago falou, mantendo o disclaimer entre Coinbase e Base, mas os ativos da BlackRock, maior gestora do mundo, estão na Coinbase, né? Então, faz tudo parte desse ecossistema institucional que realmente
é fortíssimo aqui na Base. E para os builders que queiram buildar, né, aqui na Base, a gente dá todo o suporte. Entrem no nosso Discord, a gente está inclusive, né, incentivando os builders lá. Ou se você que já tem um aplicativo, um mini app, que você que já está rodando alguma coisa e quer arrumar os seus primeiros beta testers, vai no nosso Discord também. A gente está dando todo o suporte. E fica aqui uma dica bem legal aí para a galera que está buildando. Até segunda-feira, dia 9, estão abertas as inscrições para o Base Batches. Então, Base Batches é um programa que a Base, né, junto também vai ter a Coinbase Ventures lá em São Francisco, as melhores startups vão ganhar passagem para irem lá presencialmente, fazerem o seu pitch da sua startup, e as melhores vão ganhar um prêmio, um grant de $50 mil para buildar em Base. Então, a gente tem aqui a track de startup, a gente tem a track de estudante, a gente tem inclusive a track de robótica, muito interessante, que é junto com a Virtuals, que entre os ganhadores de levar um belo de um grant, vai dar a possibilidade de estar lá num maravilhoso laboratório com mais de 30 daqueles robôs super-humanos, estilo aqueles que a China mostrou lá lutando com Kung Fu esse ano. Então, para quem quer construir em robótica, quer colocar AI dentro dos seus robôs e escalar, a gente está aí com Base Batches abertos até o dia 9. Então, corram, se inscrevam, uma baita de uma oportunidade. A gente também só tem a agradecer, batemos aqui 1 hora de resenha. A gente bateu o recorde aqui, Thiago, mais de 140 pessoas online na live. A gente só tem a agradecer a comunidade por estar aqui assistindo. Tenho a agradecer muito a você, o papo fluiu muito bem, foi muito interessante. Com certeza a galera vai clicar no link que está aí no chat para entrar na Review e poder ver, né, os produtos e serviços de vocês, e queria que você deixasse então aí suas considerações finais. Muito obrigado, meu amigo. Cara, só agradecer o espaço e dizer que realmente quem quiser entrar em contato conosco, Instagram, LinkedIn, para dar feedback do app, feedback do produto, querer fazer negócios juntos, a gente é muito aberto a isso. A gente abre a parte de parcerias para fazer as coisas acontecerem. E, cara, vamos para cima, né, cara? Não tem trabalho duro, querendo ou não, no final do dia, abrir contas de clientes, difundir as soluções, o mercado vai ficar melhor para todo mundo. E é isso, cara. Obrigado por todos aí. Obrigado a gente ainda está no Oceano Azul, né? Acho que por isso que a Base é azul. Quem entrar hoje ainda está early, né? Apesar aí do Bitcoin já ter atingido a maioridade. Quem começar agora tá ainda, tem muito caminho para crescer, né? A gente vê agora essa explosão de AI com cripto e tudo mais. Então, quem está entrando no mercado agora, se você está aqui a primeira live que você assiste, né? Seja bem-vindo. A gente vai ter aqui sempre essas lives, vai estar sempre online no Discord e, claro, presencialmente aí, quem puder nos encontrar aí nos próximos eventos, vamos estar no Smart Summit, vamos estar no Merge, e como o Thiago falou, também tem essa possibilidade aí para o pessoal estar mais próximo nesses petit comitês, fazendo café, fazendo jantares, almoços. Então a gente vai se encontrar presencialmente com certeza aí, né, nos próximos passos da vida. Só tenho a agradecer. Brigadão, cara, sucesso, e vamos juntos, vamos buildar na Base. Valeu! Abraço. Abraço.